Baroni, é o seguinte, né, tem uma frase do Charlie Munger, né, que diz o seguinte, né, muitas pessoas com QI alto são investidores terríveis, né, porque têm temperamentos também terríveis, né, você precisa manter as emoções irracionais sob controle para poder realizar investimentos de maneira mais efetiva, e eu entendo assim que isso acaba resumindo muito bem um ponto que investir é, antes de tudo, uma batalha contra nós mesmos, né? A gente não controla o mercado, mas controla a reação que a gente tem a esses fatos, né, que o mercado nos apresenta. Então eu queria puxar já esse gancho para esse tema aqui com você, né, sobre quais são, na sua visão, os principais comportamentos destrutivos, né, que você, como analista já de longuíssima data, identifica nos investidores e especialmente nos iniciantes. Acho que a gente vai conseguir trocar bastante bola aqui dentro dessa nossa experiência ali, né, no trato com os investidores. Legal. Max, assim, eu estou cada vez mais convencido de que hoje o investidor e curioso, independente se ele é iniciante ou não, independente se ele tem um pouco capital ainda inicial ou se ele já tem um pouco mais afortunado, ele esbarra em dificuldades bem relevantes do ponto de vista comportamental. Eu não vou dizer um percentual, se isso é 70% comportamental, 30% técnico, se é 50-50. Eu acho que isso, inclusive, pode variar de pessoa para pessoa, mas eu estou convencido de que hoje estudar o comportamento do investidor é tão importante, se não mais, do que o conhecimento puramente técnico. Uhum. Né? As dúvidas que nós recebemos no dia a dia de diversas frentes de investidores, e aqui eu quero falar um pouquinho mais do fundo imobiliário, ela tem, eu não diria me preocupado, mas tem me despertado o interesse para me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Né? E por quê? Porque por mais que você entregue um relatório robusto, por mais que você tenha os indicadores sendo apresentados com bastante clareza, por mais que você mapeie os riscos e direcione ali para a pessoa entender quais são os riscos, por mais que os gestores ou os times dos gestores sejam capacitados tecnicamente para lidar com a situação, a tomada de decisão do investidor no dia a dia, ela é muito mais comportamental. E mais do que isso, né? Ela cria, depois que ela toma uma decisão, uma série de pequenas armadilhas no seu dia a dia para ficar questionando se aquela decisão foi melhor ou não. Até acho que isso é válido dentro da dosagem correta. Você ter essa autorreflexão, ela é importante na dosagem correta, mas eu tenho percebido que isso está passando bastante. E as pessoas começam a criar muitas conexões entre diversas variáveis e criando um ambiente muito conspiratório, envolvendo uma série de questões que, no final das contas, não remete ao campo técnico, e sim ao campo comportamental, ao campo psicológico, humano, por que não, né? Trazendo para um espectro um pouco maior. Então, repare que a partir do momento que você toma uma decisão de investimentos por longuíssimo prazo, ou seja, o ponto de chegada de todas as pessoas são muito parecidos. Você quer formar patrimônio, você quer ter uma certa tranquilidade, você quer ter uma certa renda advinda daquele patrimônio. Então as pessoas estão muito claras para aquilo que é o alvo, para aquilo que é onde elas querem chegar. Só que elas estão partindo de premissas muito diferentes, criando expectativas muito diferentes e muitos conflitos sendo costurados nessa trajetória. Então, aquilo que é para ser uma jornada tranquila, serena, claro, fazendo um ajuste aqui e outro ali, vira realmente um grande martírio, vira uma situação em que o desgaste que você constrói nessa jornada me leva a perguntar, será que tudo isso, né, por parte desses investidores está valendo a pena ou não? Será que um investimento muito mais simples, mas para que dá uma qualidade do sono, uma qualidade mental para essa pessoa, né, para dar uma refrigeração mental para essa pessoa, para esse investidor, será que não seria melhor? Então o que eu tenho procurado fazer agora é invertido um pouquinho mais, é claro que eu estou fazendo isso com muita sutileza, com muita tranquilidade, sem pressa, mas trazendo mais aspectos humanos, comportamentais para dentro da análise, né, do que simplesmente ou puramente técnicos, porque senão eu acredito que eu não vou contribuir da forma que eu acho que eu posso dentro dessa jornada, tá? Sim. E eu, assim, eu até também queria te ouvir, né, para saber se essa também tem sido essa dor, né, você também já está nessa área de análise há algum tempo, se essa tem sido uma dor recorrente também das pessoas, porque eu acho que eu já tinha visto essa dor em outros momentos,
mas talvez eu não tinha me atentado tanto quanto eu estou vendo agora. Eu acho que agora eu coloquei mais a lupa. Eu acho que eu via isso, mas não dava o devido valor. Eu achava que o campo técnico, sempre trazendo o campo técnico, iria sobrepor. De fato, sobrepõe em boa parte das vezes, mas não todas. Se você não entrar um pouco nesse campo mais humano, eu acho que não vai. Eu queria te ouvir também nesse sentido, que eu acho que é importante as pessoas terem essa dimensão. Uhum. Não, eu concordo com essa sua visão. Na minha opinião, acho que tem vários aspectos ali que têm levado para essa direção. Um deles é que os investidores eles são constantemente eh, abordados, né, sobre essa necessidade de estar investindo, ou então investindo numa classe específica, né, e que ele acaba sendo induzido para esse caminho, né, então vou investir em fundos imobiliários porque meu influencer, né, ou então fulano de tal diz que é importante e tal, e muitas vezes assim ele realiza o ato do investimento, mas sem entender se realmente aquilo é para ele, né, esse é o primeiro ponto, e sem entender muito bem como que funciona aquela classe de ativos, né. Então ele primeiro investe para depois entender, né, no que ele está investindo. E essa jornada, né, do entendimento daquilo e sempre se deparando se aquilo faz sentido para você ou não, que acaba sendo uma jornada muito dolorosa para Uhum, ele, tá, na minha visão. E nesse meio do caminho, como o nível de conhecimento ainda é superficial, porque é um investidor iniciante, né, pelo menos esse aqui que eu estou uhum, trazendo na minha fala, ele é abordado por várias outras questões ali envolvendo aquele mercado em que ele está posicionado, né, e que geram muita insegurança para ele, justamente porque ele não conhece no detalhe, né, esse mercado. E aí geram dúvidas, geram angústias, frustrações, e nós, como seres humanos, né, é sempre muito difícil, né, a gente reconhecer, né, um posicionamento nosso, é muito mais fácil, por vezes, né, você terceirizar, né, a responsabilidade de determinadas decisões suas, e aí fica nesse embate, né, de que nós contra eles, né. Então eu vejo assim, por exemplo, só para trazer luz uhum, sobre o que eu estou falando, durante minha jornada como analista, eu vi e vejo até hoje, muitos investidores trazendo mensagens de que os gestores eles não estão ali para defender o melhor interesse do cotista. Os gestores estão ali com a finalidade deles ganharem dinheiro, né, muitas vezes assim, tirando o dinheiro do cotista. E a gente, né, que tem esse relacionamento próximo do gestor, a gente sabe que não é o caso, né, definitivamente. Mas mais do que isso, tá, Baroni, o que eu sempre me pergunto é: "Poxa, mas se o investidor acredita de fato nisso, por que ele ainda está posicionado, né, nessa classe de ativos?", né. É um pouco do que você trouxe na sua fala inicial. Poxa, essa questão da tranquilidade, da possibilidade de investir e dormir, né, uhum, que é fundamental, né, mas você vê, assim, o tamanho nível de insegurança dos investidores, e às vezes até raiva, né, uhum, de alguns aspectos ali da indústria, mas que ele não consegue, né, se desvincular daquilo, né. Poxa, eu pessoalmente eu sou investidor de fundos imobiliários, eu sei que você é. uhum. Sou investidor de longa data também, hoje eu tenho 30% da minha carteira, um pouquinho mais, em fundos imobiliários, no seu caso eu acho que é até mais elevado, né, me corrija depois Uhum. se me falhar. Mas por quê? Porque eu confio, né, e naqueles fundos que eu tenho em minha carteira, né, e eu acredito muito na classe e a gente também dá a nossa contribuição aqui nos bastidores, né, para que a classe vá na direção certa, fazendo um trabalho de educação financeira. Mas, poxa, se não acreditasse, né, eu pessoalmente venderia, né, minhas posições e seguiria para outro caminho, né. Então, o ponto que eu quero trazer aqui, e aí eu devolvo para Uhum, você, é que hoje eu sinto, assim, muito esse debate de, futebolização, uhum, de politização também para o lado dos investimentos, né. Essa ideia do nós contra eles, né, até no lado do investimento em fundos imobiliários, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e que a gente, na figura de analista, tem que ser mais sereno e ponderado, né, para trazer mais equilíbrio nessa balança, né. legal, seu questionamento é ótimo e vamos lá. Primeiro, só respondendo, no meu caso é 80% fundo imobiliário e 20% renda fixa basicamente tradicional mesmo, tá? Eh, Enfim, bem nessa linha. Eh, o que você está falando é uma certa insensatez a partir do momento que você tem uma massa crítica com 500 fundos imobiliários,
com mais de 200 gestores que tem hoje ativos nas suas prateleiras, com mais de 60, salvo engano, gestores ou fundos, né? Alguns vão estar sobrepostos, tem mais de 1 bilhão de patrimônio. Então você tem um cardápio extremamente vasto. Dizer que todos os gestores, todos os fundos tomam todas as decisões plenamente acertadas e plenamente alinhadas com os cotistas é infantil. Sim. Da mesma forma que dizer que todas as companhias que têm os seus CEOs ou diretores, que têm os seus conselhos, que tomam 100% das decisões das companhias 100% alinhadas àquilo que é o interesse exclusivamente do acionista minoritário, é também infantil. Então isso não é uma característica única do fundo imobiliário, de você ter que fazer uma seleção. Uhum. Não é verdade? Ou seja, você tem hoje quantas empresas listadas no planeta? Quantas empresas listadas no mercado americano? Você tem lá o SP500. Você acha que todas aquelas empresas são excelentes de você investir individualmente? Possivelmente não. Então, quando você tem essa insensatez, é onde o diálogo fica mais ruidoso e você não consegue construir uma ponte em que você entrega para essa pessoa um conhecimento tranquilo, saudável. Por isso que eu falo que é muito mais comportamental do que técnico, porque algumas pessoas, claro, não estamos generalizando, algumas pessoas criaram um ambiente, né, do nós contra eles, um ambiente muito combativo, o que, na minha visão, é contraproducente. Tanto para ela, porque ela está defendendo o quê? A gente não sabe muito bem o que ela está defendendo, é um discurso acaba sendo vazio, porque fica uma questão muito conspiratória, e ao mesmo tempo qual é a contribuição realmente, de fato, para o mercado em geral, para a indústria como um todo, né? Qual é a sua contribuição para isso? Se você encontrar essa contribuição e perceber que alguns gestores estão fazendo esse ótimo trabalho, privilegie esses gestores, está tudo bem. Sim. Está tudo bem, então se desses 200 gestores você encontrar 20, 30, nós estamos falando de 10, 15% desses gestores que estão fazendo um bom trabalho, com seus 30, 40, 50 fundos, tá tudo bem, é assim que é o mercado, ele vai fazendo uma seleção natural. Todos os mercados foram construídos assim, todos os mercados passaram por esse processo de depuração, isso é normal, né? E eu queria, só para concluir esse assunto, eu acho que existe assim uma característica muito grande do investidor de fundo imobiliário, e que às vezes ele não se dá conta, né, de que ele pode estar criando um ambiente que não seja produtivo para que ele possa fazer com que o seu projeto de longo prazo seja concretizado. Então, a partir do momento que ele monta um projeto de longo prazo, mas fica muito ligado naquilo que são ruídos de curto prazo, esta ponte não se forma. Ou então ela vai se formar a duras penas, e essa jornada vai ficar extremamente dolorosa. Então, o convite que eu faço aqui para as pessoas é que, assim, o Marcos colocou de uma maneira brilhante, é um tema que engaja muito. O fundo imobiliário, ele engaja muito. Falar de imóvel no Brasil engaja muito, e o fundo imobiliário é uma indústria que cresceu de 100 mil investidores para quase 3 milhões, de uma maneira muito rápida. Sim. Então, é uma indústria que engaja muito. A gente vê hoje muitas pessoas falando sobre o tema. Salvo engano, é o segundo tema mais engajado dentro das mídias sociais com relação ao mercado financeiro. Fica na frente de muitas classes de ativos. E aí o que acontece? Se a pessoa não conseguir criar um filtro, e o único filtro que eu conheço é uma proteção de conhecimento, de mercado e de si mesmo. Então, enquanto essas pessoas não investirem no conhecimento real, que é o técnico e o comportamental, ela não vai conseguir superar essa barreira. E essa jornada de 15, 20, 30 anos de acumulação de patrimônio vai ser extremamente dolorosa, né? E isso é uma reflexão que todo mundo deveria fazer. Será que eu estou fazendo da minha jornada um martírio, uma lamúria, ou realmente essa jornada ela está sendo prazerosa e sendo construída com conhecimento, de uma maneira gradativa, fazendo os ajustes necessários, mas sem destempero, sem insensatez, sem ataques desnecessários. Às vezes a capacidade técnica e a índole das pessoas são colocadas à prova de uma maneira tempestiva, de uma maneira completamente rasa e sem nenhum nível de profundidade. Isso é ruim para a construção desse mercado que a gente tanto gosta, né? Sim, e você tocou num ponto que eu acho que é o fundamental, assim, para o investidor, que é a questão da busca do conhecimento, né? De novo, com redes sociais, enfim, com
o crescimento, né, da própria indústria, que engaja muito, né, na internet e tudo mais, você vai receber, o investidor vai receber conteúdo de todos os tipos, cabe a ele separar o joio do trigo, só que para isso é preciso construir uma massa crítica ali, né, Uhum. e aí não tem muito jeito, né, é preciso escolher com quem você quer se informar, né, se aquela pessoa, enfim, ela realmente analisa os fatos como são, né, tem ali um histórico, né, positivo, né, vai nessa direção. E você também fazer a sua lição de casa, né, porque não existe, né, verdades absolutas, né, eu sempre disse bastante isso para os meus assinantes, né, no sentido de que, poxa, não, você como investidor, né, você está alocando ali aquele seu patrimônio que você suou tanto, né, para Uhum. você, construir, você não deve confiar cegamente, 100%, né, seja um analista, um gestor, enfim, você tem que fazer sua lição de casa, até porque, né, o analista, o gestor, os grandes investidores também erram, né, Uhum. já erraram, né, e faz parte, né. Então, é necessário ali essa busca desse conhecimento. A gente, né, aqui nos programas semanais, a gente tenta dar a nossa contribuição, né, para os investidores, eh, justamente nessa direção, enfim, você também ali na Suno, né, eu no lado da XP, trazendo o máximo de informação e luz ali para que eles tomem também as decisões de maneira muito mais clara, né, e confortável, né, seja por qual direção ele vá. E agora, né, Baroni, você também comentou um ponto que eu sempre levo ali para os investidores, que é investir não tem que doer, não tem que Uhum. machucar, né. O ato de investir é você alocar o seu dinheiro ali, ter noção, né, da onde você quer chegar, entender os riscos associados àquela classe que você está se expondo, mas que te dê a tranquilidade para você seguir a sua vida, Uhum. né. Não pode ser um martírio, né, Uhum. essa jornada, né, espinhosa, nem nada do tipo. Se for, né, tá errado, né, tem que se reavaliar, né. Eu acho que essa é uma mensagem super importante. E você colocou um ponto que eu queria te ouvir. Essa questão de internet, ela traz muitas informações. E recentemente foi reesquentado assuntos aí, enfim, que já tem algum tempo que está circulando, sobre a questão do modelo de distribuição. Eu queria te ouvir com relação a essa pauta. A questão do modelo de distribuição dos fundos imobiliários. Porque a gente sabe que o fundo imobiliário nasceu lá atrás, em 1993, com a lei 8668, e que trata de você distribuir 95% do resultado caixa. Uhum. Até hoje se fala, resultado caixa existe, não existe na contabilidade, enfim, mas fato é que foi criado dessa forma, que seja uma jabuticaba, mas foi criada e isso vem funcionando por mais de 30 anos, né? Uhum. E eu queria te ouvir, porque vira e mexe as pessoas questionam essa questão do resultado. Alguns, e aqui eu quero ser bem rápido e depois eu te passo, eu queria te ouvir muito sobre isso, alguns questionam o seguinte, fundo imobiliário não cresce, porque ele só tem que crescer fazendo emissão, porque ele distribui 95% do resultado. Uhum. Bom, é uma verdade. É uma verdade que se você contar de uma maneira descontextualizada, é ruim. Então, de fato, ele distribui 95% do resultado, né? Aí você pega, faz uma nova emissão, compra novos imóveis ou vende imóveis, faz uma reciclagem da carteira. Então, realmente não é um produto de crescimento. Eu até brinco, Marcos, fazendo um parênteses aqui, que eu falo que benchmark, o fundo imobiliário virou benchmark para o mundo. O fundo imobiliário tem que ganhar de ETF internacional, de ETF nacional, de moeda virtual, de CDI, de IBOV, IDIV, todo mundo, NTNB, né, de IMAB. Então ele criou um benchmark para o mundo. Foi uma coisa que as pessoas criaram e começaram agora a comparar fundo imobiliário com tudo. O que é um equívoco, não tem o menor sentido, ainda mais quando você faz recortes temporais específicos. Mas então, essa questão dos 95% do resultado acaba gerando essa polêmica, querendo entender que fundo imobiliário não é bom porque ele não cresce. Na minha visão, é um equívoco semântico aí, porque ele te dá o dividendo para que você possa reinvestir, então você cresce comprando mais cotas. O produto em si, ele vai crescer captando mais recursos. Mas isso, ok, aí eu queria te ouvir um outro tema, eu queria te ouvir sobre a questão dos 95% do resultado, porque as pessoas também criaram, e aí eu acho um terreno bem arenoso, bem perigoso, de começar a associar de que o fundo, se não fizer oferta, ele não dá conta de distribuir. Aí eu acho que esse tema é sensível, que algumas pessoas tratam de uma maneira pouco profunda e traz elementos que talvez mais confunda do que ajuda, foge um pouco da tecnicidade. Eu queria te ouvir um pouco, depois eu também acho que queria complementar, porque esse é um tema sensível, que vira e mexe as pessoas levantam essa questão. Tá, vamos lá. São vários pontos, eu vou comentando aqui, a gente vai trocando Perfeito. bola,
né, que, caso eu deixe eu passar algum ponto. Mas no seu ponto inicial, né, de fato, né, os fundos imobiliários eles são obrigados, né, por lei, para ter a isenção, né, de distribuir 95% do resultado caixa no semestre. Pô, você distribui 95% do seu resultado gerado no semestre, sobra muito pouco para você crescer. Uhum. Isso, assim, é aritmética básica, né. Por outro lado, a sua distribuição é bastante robusta, seu dividend yield tende a ser bastante elevado em função, né, desse payout, né, que a Uhum. gente chama, é bastante robusto. Agora, não dá para se esperar, né, que um fundo imobiliário, então, ele distribua ali, né, um yield, né, que seja em torno de 10% ao ano e cresça o patrimônio, né, a 10, 15% ao ano, né, porque aí você somando isso, né, um com o outro, Compondo isso, né? vai compondo ali 25% ao ano, nem os melhores fundos de investimento ali né, da história da humanidade conseguiram entregar isso de maneira Cada fundo imobiliário consistente. seria um Warren Buffett próprio, né? Exato, nem o fundo do Peter Lynch entregou 25% ao ano de maneira consistente. Acho que foi algo mais próximo de 19, né, que já é muito interessante. Então, é importante entender, né, que se sai de algum lugar, né, vai para outro, né? Então, Uhum. essa questão mais aritmética, e tudo bem, né, cabe ao investidor, então, realizar os seus reinvestimentos se ele quer um produto que cresça, né, de maneira mais robusta o patrimônio dele. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação às distribuições, né, que a gente, né, você levantou ali, né, essa discussão de que se discute muito hoje e de maneira muito superficial, de fato, no mercado, né, se a forma com que os fundos fazem essa distribuição é legítima ou não. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, né, e assim, estou sendo bastante objetivo aqui, é que os fundos imobiliários são regulados pela CVM. Tá? Uhum. Então a CVM é uma parceira super importante do mercado que sempre está de olho, né, no que está acontecendo, sempre em benefício do melhor interesse dos cotistas. Tá? Então, se por vezes se tem alguma irregularidade, algum ponto, né, que levante dúvidas, a CVM, né, ela mesma, né, levanta esses pontos ali para que, enfim, o mercado corrija, né, os rumos do mercado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não tem assim teoria conspiratória, né, em relação a esse ponto. Agora, né, os fundos imobiliários, eles estão crescendo muito rápido, eles vêm utilizando, né, recursos cada vez financeiros, né, cada vez mais complexos, né, e como, por exemplo, o caso de alavancagem, que a Uhum. gente pode discutir aqui também no decorrer do nosso bate-papo, né, e que quando você utiliza esses recursos junto com um modelo de distribuição que foi definido lá atrás, né, na primeira lei dos fundos imobiliários, que se espelhou, né, nos REITs, ou seja, nos fundos imobiliários, vamos dizer assim, né, primos dos nossos lá nos Estados Unidos, traz de fato complexidade, né, nessas distribuições, né? Mas isso não significa que há irregularidades nos regimes de distribuição dos fundos imobiliários hoje, né? Então, o que eu vejo assim no mercado, e aí eu passo para você, Uhum. que se discute muito, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, né, que ele faz uma alavancagem, tá? Então Uhum. ele securitiza ali, né, os fluxos de aluguéis ali para, enfim, realizar o pagamento de um imóvel, um imóvel que por vezes ele adquire ali no modelo seller finance, né, Uhum. então ele paga metade, mas recebendo já 100% das receitas de aluguel, e uma alavancagem em que muitas vezes você tem uma carência, Uhum. né, no pagamento, seja de juros ou de principal, e que justamente por isso, né, ele não é onerado, né, no curtíssimo prazo, né, por meio de despesas financeiras reduzindo, então, o seu lucro distribuível. Esse lucro distribuível, então, ele acaba sendo potencializado, né, por conta desse mecanismo, né, porque sobra mais dinheiro para o fundo distribuir no curto prazo, embora lá na frente, né, essa conta vá chegar no sentido de que ele vai ter que pagar, né, os juros e essas amortizações dessa dívida, e o efeito seller finance também vai acabar, né? Então, no pagamento integral ali da parcela da compra dele, ele perde esse efeito de uma alavancagem também, né, por meio dessa compra, e aí então o rendimento de curto prazo ele acaba sendo beneficiado, mas ao longo do tempo ele vai reduzindo, tá? Mas isso é um efeito assim contábil, né, aritmético. A gente pode discutir
né, se é o ideal realizar esses modelos de aquisições ou não, né? Acho que dá um programa inteiro para a gente discutir sobre isso, mas é que tá tudo dentro das regras do jogo, tudo dentro das 4 linhas, né? Agora, você pegar, né, exemplos como esse e dizer que fundo imobiliário não distribui de maneira sustentável, tem um caminho muito distante em relação a isso. Você acha que é por aí? Sua colocação foi ótima. Eu vou agora fazer alguns apanhados aqui para tentar contribuir para a gente trazer, porque não é assunto fácil. Não é. Porque a gente tem que falar sem criar um economês aí, né? Exato. Mas eu vou tentar falar sem criar um economês. Então vamos primeiro saber distinguir aquilo que está sendo inflado e daquilo que é uma fraude. Exato. Existe uma distância hercúlea aí. Né? Então, assim, se eu tenho uma empresa, uma companhia que faz uma venda de um ativo e recebe um valor grande, não recorrente por 1 ano, 2 anos, aquilo ali não é um dividendo fraudado, é um dividendo inflado, que você não pode contar daquela forma. Quando você tem uma compra em que você paga uma parte, mas já está recebendo um aluguel integrado, e aquele dividendo está inflado, não quer dizer que no final desse ciclo, que seja 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, esse dividendo cair, aquilo ali foi uma fraude que foi feita. Foi um modelo de mecanismo de aquisição que permitiu um dividendo mais elevado. Cabe ao investidor saber diferenciar isso, balizar o preço de aquisição dele e entender que aquilo ali existe uma certa artificialidade, mas não fraudada. Porque aquilo ali... Baroni, mas aí a gente pode discutir se o gestor está informando bem ou mal. Podemos discutir. Podemos discutir se o analista conseguiu falar isso melhor para os seus interlocutores. Podemos discutir. Mas dizer que isso é uma fraude é uma distância muito grande, para não dizer, eu diria... Leviana. Você colocou a palavra correta. É leviano, né? Mas tudo bem. Agora vamos pegar um outro ponto aqui. O fundo que faz alavancagem e que tem uma amortização, que tem uma carência na sua amortização. Primeiro eu preciso explicar que a alavancagem, relembrar que a alavancagem é uma forma de você trazer um dinheiro à vista para comprar um imóvel com dinheiro que você não tem. Sim. Então, em algum momento, você vai fazer uma emissão, não é porque isso é uma necessidade obrigatória, é porque se você não vender um imóvel, é uma necessidade matemática natural do processo. Se você não fizer a emissão, não é que o fundo vai à falência, vai ficar insolvente, nada disso. Ele vai ter que diminuir a distribuição. Então, ele faz uma nova emissão de cotas para repor aquele dinheiro que ele pegou emprestado. Então, se ele fizer isso bem casado, vendendo imóveis, fazendo emissões, essa tríade aí gera valor. A emissão, vendendo imóveis e alavancagem, se ela for bem feita estruturalmente, por isso que é uma estrutura de capital, ela gera valor. Tem vários exemplos no mercado que deram certo e vários que deram errado. E tá tudo bem. No mercado corporativo tem várias empresas que se alavancaram e fizeram bons investimentos em bons projetos e várias empresas que se alavancaram e fizeram maus projetos. Aonde que está a fraude nisso? Exato. É uma questão de seleção natural. Perfeito até aí? Agora vamos entrar num ponto técnico. Quando você faz uma alavancagem, o dinheiro que vem para o fundo para comprar o imóvel, ela tem 2 componentes ali. Ele tem que pagar dentro dessa despesa, né? Ele tem que pagar os juros e a correção monetária, né? Então, quando você lá, IPCA mais 8, que é o CRI que ele pegou lá para fazer a operação, o 8 é os juros e o IPCA é a correção monetária. O que acontece, ou o que deveria acontecer por padrão para não ter essa dúvida? No mês seguinte, você já pagar os juros e também a correção monetária. Só que a correção monetária, ela está dentro de um negócio chamado amortização, que é um saldo devedor. Ela corrige o saldo devedor. Ela corrige o saldo devedor. Então, o que alguns gestores fazem? Eles colocam carência nos 2 ou em 1. Então, você pode ter, por exemplo, 12 meses de carência nos juros e 2 anos de carência na amortização. Então, essa correção monetária, o que ela vai fazendo? Ela vai acruando, ela vai incorporando. E o que acontece com o passivo do fundo? Vai engordando. Então, um fundo que faz alavancagem, que tem esta componente, o patrimônio líquido dela vai diminuindo, porque patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Se o passivo vai engordando porque você não está pagando, o que acontece? O patrimônio líquido vai diminuindo. Comprimir. Então, você vai ver que o famoso VP, ele vai caindo. Aí o cotista já fica bravo. Fala, tá vendo? O fundo de tijolo não corrige o valor patrimonial. Mas é porque ele está inflando isso daí, né? Até aí, contabilmente, tudo bem.
Mas isso significa, então, que o fundo está distribuindo o patrimônio dele? Eu acho que é aí que você vai entrar. Exatamente, exatamente. Então, então ele está queimando o patrimônio. Não, ele não está queimando o patrimônio dele. Ele não está queimando o patrimônio dele. Ele está simplesmente perdendo ativo pelo crescimento do passivo, vamos falar assim, né? Bom, aí o que acontece aí? Olha que legal essa história. O que acontece? O gestor vai lá e vende um imóvel ou faz alguma operação assim. Quando ele vai lá e reduz esse saldo devedor pagando, ele ativa o patrimônio, o valor patrimonial volta a crescer. Uhum. Legal até aí. Outra polêmica. As pessoas falam assim, tá vendo? O fundo alavancado, o valor patrimonial não corrige, a inflação vai corroendo. Calma. O que acontece? Quando você faz um CRI, ele está associado a um imóvel. A conta do gestor é a correção monetária vale para o CRI, mas também vale para o imóvel. Qual que é o problema que nós estamos vivendo no Brasil há 4 anos? Na hora de fazer a reavaliação patrimonial, o ativo não está tendo essa valorização esperada. Alguns fundos, de novo, alguns fundos conseguiram, alguns fundos de shoppings, por exemplo, o valor patrimonial subiu bastante. Mas alguns fundos de lajes, ou até mesmo alguns de logística, não conseguiram repassar. Alguns de logística até que conseguiram, mas não todos. Alguns de lajes, pouquíssimos, a grande maioria não conseguiu repassar essa correção monetária na hora da reavaliação patrimonial, porque a taxa de desconto está alta, o cenário está mais desfavorável para esse tipo de imóvel, ou você não tem um contrato que tem uma projeção maior, ou os de renda urbana, por exemplo, que são imóveis muito de varejo ali do dia a dia, que são muito susceptíveis a essas questões macroeconômicas, as reavaliações patrimoniais não conseguiram capturar. Então, o ativo não cresceu na mesma velocidade aqui dessa inflação que foi acruada. Isso é uma fraude? Não! Isso é uma evidência natural de mercado. Se a gente tivesse com juros mais baixos, essas reavaliações patrimoniais seriam justamente ao contrário, não estaria ninguém falando desse assunto, o valor patrimonial estaria crescendo muito mais rápido do que o saldo devedor. Até aí tudo bem. Mas, Baroni, aonde que está a fraude? Não tem uma fraude. Na verdade, as pessoas estão procurando uma fraude que não existe. O que acontece é que esse rendimento mais gordinho, porque está tendo essa carência, as pessoas estão associando que esse rendimento mais gordo, na verdade, é a distribuição do próprio capital, porque o valor patrimonial está crescendo, o saldo devedor está crescendo, o valor patrimonial está caindo, então ele está falando, tá vendo? Ele está tendo que distribuir cortando na própria carne, e se ele não fizer uma oferta, o fundo vai à falência. Aí você transgrediu todas as verticais na minha visão do entendimento disso que eu acabei de falar. Porque aí você criou um mecanismo que é assim, o gestor ele não pode vender imóvel, o gestor não pode vender fundo imobiliário que ele tem eventualmente na carteira, ou alguma outra operação que tiver na carteira, e outra, ele tem a renda, que se ele fizer uma assembleia, ele pode ficar 6 meses sem distribuir a renda para ir reduzindo esse saldo devedor. Então não é uma questão de insolvência, é uma questão de risco a mais de mercado. Então você dizer que um fundo imobiliário de tijolo, daqui a pouco vamos falar de papel, mas o fundo imobiliário de tijolo, ele é uma fraude quando alavanca ou que ele está distribuindo mais? É errado, na minha opinião. Você pode dizer que ele aumenta o risco, ele traz algumas artificialidades e complexidades que às vezes o investidor comum pode embarcar sem saber, ele pode estar comprando um yield de 10, 11, 12% ao ano achando que isso é eterno e na verdade não é necessariamente, porque essa tríade, né? Venda de imóvel, novas emissões e a alavancagem aqui, ela vai ter que manter-se ativa, mas não porque isso é necessário, é porque essa tríade mantendo, ela gera valor. Qualquer momento que você tiver um desequilíbrio, ela passa a não ser mais geradora de valor e destruidora de valor, como a gente teve alguns imóveis, sim, alguns fundos. E para concluir, depois eu quero falar de papel, Marcos, eu quero fazer uma pergunta que fica aqui no ar. Olhem alguns fundos conhecidos no mercado que estão já há alguns anos sem fazer ofertas. Eles ficaram insolventes? Não, eles podem ter tido uma renda menor, eles podem talvez ter tido um valor patrimonial caindo. Claro, deu errado a estratégia, mas isso não é uma fraude. Isso, na verdade, foi uma má aplicação de uma estratégia. Então as pessoas têm que saber entender isso de maneira definitiva, Marcos, porque eu acho que algumas pessoas, algumas instituições, enfim, estão trazendo isso de uma maneira que confunde o investidor, e não só o investidor básico, às vezes o investidor, pelo contrário, o investidor tem muito dinheiro aplicado em fundo imobiliário e que começa a ficar preocupado com essa situação. Sim. Começa a acreditar que tudo isso é tudo maquiado, em que não tem nenhuma regulação por detrás, o que é um equívoco, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que saber diferenciar muito bem o que é uma fraude e o que é
um mecanismo natural que exige um conhecimento um pouco mais aprofundado. E olha que o que eu falei aqui ainda tem uma certa superficialidade, a gente poderia aprofundar. Por exemplo, se você entrar no informe trimestral, você tem no informe trimestral 2 colunas, a coluna contábil e a coluna financeira, e você vê quantos por cento está sendo distribuído um contra o outro. Você não entra nos fundos de tijolos alavancados e vai ver esse número explodindo. Por que não está explodindo? Porque existe um controle, sim, do resultado caixa do fundo, que é a origem da lei. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem informações públicas que mostram que isso que foi desenhado não é correto. Na verdade, você está pegando um risco que pode se materializar, sim, e transformando isso como algo perigoso no sentido de natureza do fundo imobiliário, o que na verdade não é correto. Acho que o grande ponto aqui que a gente está discutindo é sobre o nível de complexidade que essas operações trazem para o fundo, né? E de fato, né, acho que a grande mensagem de uma alavancagem, por exemplo, é que ela potencializa ganhos e perdas, né? A gente já viu casos na indústria em que realmente houve uma destruição patrimonial em função do mau uso desse mecanismo, mas a gente conhece vários outros casos de sucesso, né, em que o resultado, né, é muito positivo ali em relação à boa utilização de uma alavancagem, né? Então, agora, uma coisa é ser complexo. Eu, pessoalmente, tá, como analista, né, eu prefiro uma dívida que não se tenha, né, carência de juros, porque no meu entendimento a carência de juros adiciona complexidade, que é esse ponto aqui que a gente abordou. Complexidade e risco. Né? Agora, daí a dizer que é uma irregularidade, assim, é uma distância significativa, né? Então, definitivamente não é o caso. Mas, Baroni, eu queria então trazer agora para o lado dos FIIs de papel. Perfeito. Tá? Então, a gente sabe hoje no mercado, né, que enfim, um objeto de debate já há um longo período, né? A gente teve até a discussão da CVM com o caso MXRF, né, e por ali vai, né, que os fundos de papel, eles não têm uma padronização na distribuição. Há aqueles administradores que optam pelo regime competência, há outros que optam pelo regime caixa, tem casos até que é uma miscelânea entre os dois, e que isso afeta a distribuição, né, de alguma forma ali. O que eu queria, então, é que você comentasse um pouco sobre as diferenças, né, rapidamente, claro que é um tema super extenso, sobre a diferença dessas distribuições, né, dos fundos de papel, e como o que a gente está discutindo aqui de separar o joio do trigo, né, do que é complexo, do que pode ser debatido, pode ser aprimorado pela legislação, versus o que é irregular, né, se encaixa ali no caso dos fundos de papel. Legal, excelente, vamos lá. Também não é tão simples, mas vou tentar fazer da uma forma mais pragmática possível. Primeiro, o regime competência e caixa, eles se encontram em algum momento. Sim. Então dizer que um fundo é melhor do que o outro, se tudo der certo, os dois vão ficar no mesmo ponto. Se você tem um fundo IPCA mais 8 competência e IPCA mais 8 caixa, eles vão se encontrar em algum momento. Então esse não é o ponto de dizer qual é melhor ou pior. Acontece que existe um que tem um pouco mais de risco. O regime caixa, ele tem menos risco. O regime competência tem um pouco mais de risco. E por quê? Da mesma forma que a gente acabou de falar no fundo de tijolo, que ele tem um CRI, que ele está com carência, pensando pelo lado de lá, quem é o fornecedor dos CRIs? Um fundo de CRI, né? Então o fundo de CRI, quando ele faz um CRI lá de loteamento, um CRI residencial, um CRI de um shopping, um CRI, enfim, não importa, ele também pode fazer aquele CRI com carência, né? E ele não vai receber naquela hora. Se for um fundo regime caixa, até começar a pagar, ele não vai transitar a correção monetária, por exemplo. Né? Ele vai ficar talvez 2 anos recebendo menos do que deveria. Mas quando começar a receber as amortizações, junto da amortização vem, então, a correção monetária. O que o regime de competência faz? Independente desse ato em si, eu já posso reconhecer se eu tiver caixa. Então, entre aspas, eu estou falando entre aspas, mas é quase que isso, mas só para entender, você já consegue receber aquele valor, o fundo já distribui aquele valor. Se não tiver problema lá na frente, vai dar tudo certo. Mas se tiver problema, em tese, você distribui um valor que você não deveria ter distribuído. E aí o rendimento cai para ajustar essa situação. Então, se você não teve problema naquele CRI,
a vida vai seguir e tudo certo, vai ficar transparente. Nós temos vários fundos, vários não, mas alguns fundos que fazem esse mecanismo e que está tudo certo. Por outro lado, se você tiver algum evento de crédito e você tiver distribuído esse resultado, você vai ter que ajustar, então o cotista vai tomar um susto porque o rendimento eventualmente vai cair. Isso é fraude? Não, não é fraude. Simplesmente usou um modelo de distribuição em que teve algum problema e ele teve que ajustar. Por isso que eu falei, o caixa e o... E se fosse no modelo caixa? Ele ia diminuir o rendimento também, mas não na mesma intensidade que foi, porque o regime caixa é receber ou não receber. Então ia ter uma queda, mas não significativa, né? Ia ser alguma coisa mais pontual. Então, o que eu acho que deve acontecer? Aí sim eu concordo, de você ter mais clareza com relação a essa informação. Do gestor falar assim, ó, eu sou caixa e faço assim. Ó, eu sou competência e faço assim. Esses ativos estão em carência. Eu acho que, lembra lá atrás os fundos de crise, eles eram muito simplesinhos, também foram ficando complexos. Sim. E aí o que acontece? Os relatórios foram melhorando, só que eu acho que eles deram uma estagnada. Está faltando uma evolução dos fundos de crédito do ponto de vista informacional. Trazer um pouco mais de detalhes desses CRIs, um pouco mais desse fluxo de pagamentos, né, de recebimentos por parte do fundo e de pagamentos por parte do devedor, para isso ficar mais claro. Algumas ferramentas até ajudam nesse sentido, mas eu acho que isso falta realmente de ser melhor abordado para que as pessoas possam entender mais a dinâmica do fundo de papel. Então vamos lá, só para recapitular o assunto. No fundo de tijolo, você tem um valor patrimonial que é impactado por causa dessas oscilações do saldo devedor. Consequentemente, se você não tiver uma reavaliação patrimonial para superar essa diferença, vai dar uma sensação que ele está encolhendo ou distribuindo o resultado ou precisando urgentemente de uma oferta para fazer a distribuição, o que não é verdade, não é verdade. E no fundo de papel vai dar uma sensação de que ele não sai do lugar ou ele vai a zero, o que é pior. Também não é uma verdade. Porque dentro do fundo de papel existe uma marcação daquele título que, pelo fato dos últimos 4 anos a gente está num cenário de juros ruins, as pessoas só estão vendo o valor patrimonial cair devagarinho, estão assumindo isso como uma verdade, mas elas não viram de 2016 a 2020, antes ali da pandemia, os valores patrimoniais subindo e passando de 100, passando de 103, passando de 105, passando de 107, alguns passando de 110. Elas nunca viram esse movimento inverso. Então, aí surgem essas correntes informacionais assim mais agressivas ou talvez mais contundentes, trazendo que o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos é o único cenário possível, e as pessoas começam a questionar se um fundo imobiliário sobrevive sem oferta. Quantos e quantos fundos estão sem oferta aí há 4, 5 anos estão distribuindo? Ah, mas está distribuindo um pouco menos. Mas tudo bem, distribuir um pouco menos por um motivo que a gente sabe quais são. Ou a alavancagem mal feita, ou porque deveria ter vendido o imóvel e não vendeu, e pior, poderia até ter vendido o imóvel, mas o imóvel geraria um prejuízo contábil, então ia zerar aquela renda durante muito tempo. Então, entre pagar pouco e zerar a renda, o gestor optou por pagar pouco. Então, o Marx, se as pessoas não entenderem os desdobramentos, eu falo muito no meu canal, as derivadas, né? Se você não aprofundar e for entrando nessas derivadas, um post, uma reportagem, um tweet, uma live muito solta, ela vai criar uma insegurança gigantesca. E fica parecendo que quem está fazendo o caminho ao contrário de trazer isso aqui está defendendo de qualquer forma. Não, não estou defendendo A ou B. Eu estou posicionando com tecnicidade naquilo que é o correto do ponto de vista contábil e estrutural. Porque se a gente tivesse um modelo em que novas ofertas fossem fundamentais para manter as distribuições, vários fundos não estariam distribuindo rendimentos há anos, porque tem vários fundos que não fazem novas ofertas de cotas e estão distribuindo normalmente, seja de papel, seja de tijolo. Pode estar distribuindo mais ou menos, por isso que eu falei, mas que continuam. Então, inferir isso não é bacana, não é legal. E daí que vem, né, essa necessidade do investidor buscar o conhecimento, né, que foi o início do nosso bate-papo aqui, porque senão o mercado está cada vez mais complexo. Tudo isso que a gente abordou, assim, daria para fazer vários programas, quase um curso aqui, entrando nos detalhes dos detalhes, mas são temas super complexos mesmos. Mas agora, se o investidor ele não tem clareza em relação a isso,
ele muitas vezes pode ser impactado por alguém que pegou, né, todos esses pontos que, mais uma vez, complexos, colocou lá no liquidificador, né, e bateu uma salada de frutas, né, para tirar uma conclusão que equivocada no final do dia. Né? Às vezes um ponto que até é verdadeiro, dito de maneira desconexa, Exato. E é complicado depois. Porque depois você tem que entrar nisso e separar aquilo que é correto, aquilo que é errado, aquilo que está fora do contexto, é difícil. Então vira um imbróglio. Vira um imbróglio. Então, poxa, é ruim ver isso acontecendo no mercado, porque assim, normalmente vem com uma característica bastante alarmante, né? E numa sequência depois de informações que misturam vários cenários e vários contextos, e aí depois para o investidor pequeno, médio e grande, desarmar tudo isso sem a tecnicidade que talvez só um profissional tem, fica difícil. E aí você potencializa isso em grupos de WhatsApp, em fóruns, em comentários de vídeo. Você pode ter certeza que esse vídeo nosso aqui vão ter alguns comentários. Alguns comentários falam, poxa, que bom, entendi. Outros vão falar assim, não, é muito complexo, não entendi. E outros falam assim, não, está tudo errado, o correto é da outra forma. Então aí você vai gerando uma corrente extremamente complexa. Mas isso a gente não tem controle. Como eu falei no começo do nosso papo aqui, é comportamental. Então, se você também quiser ficar ligado e preso a essas teorias muito conspiratórias e sempre com esse cenário escatológico, muito com essas questões de que tudo isso vai dar tudo errado, etc., aí cabe cada um decidir. Eu acho que aí também a gente não tem que ter controle na vida das pessoas. A gente tem que dar liberdade para todo mundo se expressar, da mesma forma que você tem que também a liberdade de colocar algumas arestas ali, explicar do seu lado, e todo mundo é livre para ouvir, decidir e tomar um caminho que se acha mais, eu diria assim, confortável. Né? A gente nunca quer, né, Marx, forçar ninguém a nada. Não. Mas, por outro lado, é importante também nos posicionarmos, porque as pessoas esperam isso da gente. Sim. Só que tudo tem a hora e o jeito de se posicionar. Porque se você também ficar muito nesse aspecto ação, reação, ativo, reativo, você cria um debate em que, na verdade, ninguém ganha, porque você embola toda a discussão. Por isso que, assim, esse assunto vem e volta, e aqui no nosso papo de hoje acabou surgindo aqui, eu acho que isso foi mais legal, e que, enfim, eu acho que a ideia é que a gente vá dando esses passinhos aí de cada vez, né? Não, essa mensagem cabe a nós trazermos luz aí ao tema, né? E, enfim, se você, inclusive, que nos assiste, gostou de bate-papos nesse formato, deixa aqui, aproveite e deixa no comentário, né? A gente quer saber também a sua opinião ali em relação a isso.